Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram e obrigado por nos acompanhar. Hoje, quando se fala muito a respeito da igualdade de homens e mulheres e se discute muito sobre dar às mulheres as mesmas oportunidades, o mesmo tipo de pagamento, etc., possivelmente não imaginam que uma das primeiras grandes lutadoras, digamos, para que isto fosse real, e neste caso, no que diz respeito ao trabalho missionário, foi uma missionária solteira americana que ficou como o exemplo máximo daquilo que era o sacrifício pela obra de missões. Estou a falar sobre Charlotte, que ficou conhecida como Lottie, Charlotte Moon ou Lottie Moon. Lottie Moon nasceu em 1840 na Virgínia, sul dos Estados Unidos, numa família tradicional americana, famosa, do sul. A sua propriedade, a propriedade da sua família ficava próximo da propriedade de outros presidentes americanos e ela cresceu como a formação tradicional daquilo que seriam as pessoas de bem, digamos, do sul dos Estados Unidos. O seu irmão mais velho tornou-se médico. A sua irmã, Oriana, foi a primeira médica mulher no sul dos Estados Unidos, a se formar no sul dos Estados Unidos. A sua irmã Edmónia foi uma das primeiras missionárias a ser enviadas e Lottie, no entretanto, acabou por ser de todos estes filhos tão marcantes, não é? A mais conhecida. Ela começou a mostrar a sua rebeldia, o seu desejo de ter oportunidades já no tempo que estava na universidade. Foi na época que ela também teve uma experiência mais concreta com o Senhor e de conversão. Durante a Guerra Civil Americana, em que a sua família esteve envolvida pelo lado dos sulistas, dos confederados, ela esteve essencialmente tomando conta da plantação ou das plantações da família, enquanto o seu irmão, a sua irmã estavam envolvidos na área médica, no atendimento dos soldados no sul dos Estados Unidos. Depois disto, ela trabalhou algum tempo como professora, mas o seu desejo realmente era de algo mais. A sua irmã mais nova, Edmónia, tinha seguido para a China em 1872 e no ano seguinte Lottie também foi. A verdade é que Edmónia tinha uma saúde psicológica um pouco frágil e ela não resistiu bem às dificuldades de viver numa cultura tão diferente como a chinesa e voltou passados 4 anos para os Estados Unidos, mas Lottie continuou. Ela referia que a solidão era uma coisa difícil para uma mulher solteira no meio de uma comunidade diferente, apesar de que ela vivia quase que fechada, digamos assim, dentro daquilo que era a missão. E o seu trabalho era essencialmente dar aulas para crianças, era o que era considerado aceitável para mulheres solteiras naquele tempo. Nessa altura ela recebeu um convite, uma proposta de casamento de um antigo namorado, que tinha sido capelão do exército confederado e era agora professor de seminário no sul, e ele pensava em que os dois poderiam ir trabalhar como missionários para o Japão. Era uma proposta interessante para uma moça solteira, naquele tempo certamente a esmagadora maioria teria aceita, mas havia um problema. O seu namorado tinha aceito a teoria, que naquela altura era nova, da evolução. E Lottie, depois de avaliar o que é que esta teoria dizia e olhando para a Bíblia, ela chegou à conclusão que não poderiam ter um casamento feliz, pensando eles de formas tão diferentes a respeito do início da humanidade, e portanto ela recusou este casamento. Ela sentia-se presa dentro deste ministério feminino, digamos, de dar aulas a crianças numa escola, sem poder sair para evangelizar. Ela disse isso várias vezes em alguns artigos de revistas missionárias, criando alguma resistência e mesmo algum antagonismo. Mas a verdade, ela começou a fazer algumas viagens a aldeias, apesar do grande perigo que havia para uma mulher solteira, naquele tempo, na China, sozinha, sair para tentar evangelizar as pessoas. Foi nesta altura que, no entretanto, aconteceu algo muito marcante. Ela já estava há 12 anos na China, já conhecia bem a cultura, já dominava a língua, e 3 homens da localidade de Tengshou foram visitá-la. Eles tinham ouvido as mulheres falarem a respeito desta nova doutrina. Atenção, ela só podia ministrar a crianças e a mulheres. Os homens chineses não iam parar para ouvir esta mulher. Mas estes 3 homens vieram para procurá-la e convidaram-na para ir até a sua vila. E quando ela chegou nesta localidade, ela ficou impressionada porque pela primeira vez ela encontrou um auditório verdadeiramente desejoso de entender o Evangelho. E ali começou a haver resultados e a sua satisfação foi enorme. A Lottie então começou um trabalho que durou cerca de 20 anos, um trabalho muito marcante, em que ela se dedicou à plantação de uma igreja nesta localidade. Ao fim de 2 anos tinham-se batizado os primeiros chineses
ela então investiu ali para que esta igreja fosse o mais possível chinesa, com o mínimo de contaminação estrangeira. Inclusive o seu pastor era um pastor chinês, e ao longo destes 20 anos foram batizados mais de 1000 pessoas. E a igreja em Tengshou tornou-se o maior centro evangelístico da China. E isto acabou por, digamos, catapultar o nome de Lô Ti-Mung como uma missionária de sucesso, com um ministério muito significativo. A partir de 1890, ela dividia, digamos, o seu ministério em duas partes. Ela passava mais ou menos metade do ano visitando aldeias, partindo de Tengshou, digamos, como base de trabalho, e com outros chineses junto com ela. Ela visitava aldeias para pregar o Evangelho, num trabalho evangelístico, missionário, de plantação de comunidades e de igrejas. E os outros 6 meses ela passava numa das cidades grandes, procurando dar treinamento a alunos, tanto chineses como formação para missionários, digamos, que estavam a chegar e que precisavam de receber instrução e ser preparados para a continuidade. Ela continuou também escrevendo muito para as revistas missionárias nos Estados Unidos. E ela apelava a missões. Ela argumentava como, por exemplo, há mais de 1 milhão de batistas no sul dos Estados Unidos. Como é que em 1 milhão de batistas nós só conseguimos ter 3 homens missionários? 1 milhão só consegue enviar 3 missionários. Ela diz, só no meu estado, na Virgínia, há mais de 500 pregadores. A solução proposta por Lô Ti-Mung era que, se calhar, tinha que se desafiar as mulheres a vir. E ela então propôs uma semana intensiva de oração e o levantamento de uma oferta missionária no período do Natal. Mas este era um ministério voltado para mulheres, para o envio de mulheres. E a primeira oferta, que foi levantada em 1888, ultrapassou os alvos que tinham sido estabelecidos e permitiu o envio de 3 missionárias solteiras para a China. E desta forma Lô Ti começou a ficar conhecida por causa desta campanha, digamos, deste esforço para que missionárias solteiras pudessem vir e o trabalho pudesse crescer em termos do alcance da população ali na China. O início do século XX foi um período extremamente difícil. Houve a revolução dos Boxers contra, digamos, a ocupação estrangeira da China, o que levou à morte e ao massacre de muitos missionários e de muitas famílias cristãs chinesas, porque eles entendiam que estes tinham se curvado àquilo que era uma doutrina estrangeira. Houve também epidemias de peste, de varíola, e neste período Lô Ti envolveu-se intensamente na parte humana para dar assistência àqueles que estavam em dificuldade, às populações que vinham fugidas, portanto aos refugiados, àqueles que passavam fome e necessidade. Ela mais uma vez ficou muito frustrada com a sua missão, porque não deu a assistência que ela gostaria que pudesse ter dado e que ela achava que seria possível dar. E ela então começou a gastar os seus próprios recursos. O pouco que ela tinha guardado, ela começou a dar, e às tantas ela já não tinha mais nenhum recurso pessoal, e as próprias coisas pessoais foram sendo vendidas e dadas para que pudessem ajudar as pessoas. E ela começou a parar de comer para poder dar assistência àqueles que estavam em dificuldade. Quando finalmente perceberam o que se passava, podemos dizer que já era tarde demais. A verdade é que Lô Ti-Mung estava a morrer de inanição, desidratada, sem comida, sem forças mais para caminhar. Os missionários tomaram a decisão de enviá-la de volta aos Estados Unidos para a recuperação. No entretanto, ela não estava em condições de suportar a viagem. E no navio que estava parado no porto de Kobe, no Japão, na véspera de Natal de 1912, Lô Ti-Mung veio a falecer. Os seus artigos, aquilo que ela tinha mandado e desafiado à população batista americana, assim também como a sua vida e o seu testemunho extraordinário, acabou a ficar tão marcante que a denominação, a Grande Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, estabeleceu então o Natal como a ocasião da sua oferta missionária, e a oferta ficou até hoje, é conhecida como a oferta Lô Ti-Mung. E esta oferta acabou por, ao longo de décadas, e podemos dizer no último século, ter sido um grande impulsionador para os Estados Unidos, e os batistas dos Estados Unidos terem enviado milhares e milhares de missionários para o mundo inteiro. Quando olhamos para esta mulher, toda a sua ousadia, toda a sua coragem, quando vemos a sua inconformidade com aquilo que tentavam obrigá-la a ser, e os resultados extraordinários que Deus lhe deu e o impacto que ela teve nesta denominação inteira, mesmo à distância, nós percebemos que estamos andando com gigantes. São vidas que nos inspiram.